No programa de hoje estaremos recebendo a visita do pastor José Roberto Martins Alcalde. O pastor é bacharel em teologia, com especialização em aconselhamento pastoral no Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos de São Paulo, em assessoramento familiar e especialização em saúde da família. O pastor é evangélico na comunidade cristã El Shaddai, em São Caetano do Sul, presidente da Associação Parceiro da Família, uma entidade filantrópica dedicada à promoção da educação e saúde das relações pessoais e familiares, e no contexto biopsicossocial, vice-presidente do Conselho de Pastores de São Caetano do Sul, e hoje estará abordando um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é família, desafios de um novo tempo, com certeza. Mas antes da nossa entrevista, vamos ouvir a palavra do pastor Getúlio. Voltamos já. Bom estar de volta, querido assinante, Cláudia, equipe do programa Família. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero chamar a sua atenção nessa nossa oportunidade de encontro para uma palavra que tem um significado muito especial na nossa vida, mas que às vezes parece que falta. Amigo. Todos nós temos muitos amigos, ainda mais nessa época em que todos nós temos amigos virtuais, e eu conheço pessoas com centenas de milhares de amigos virtuais. Falta aquele amigo chegado, amigo próximo, amigo de todas as horas que ouve o nosso lamento, enxuga as nossas lágrimas, acolhe as nossas lamúrias, conforta o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que, mesmo que aparentemente os amigos desapareçam, fujam, sumam, há um amigo muito especial que te quer muito bem, e esse é o Deus que te criou. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Provérbios 17, verso 17. O texto diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Com certeza Deus tem levantado na sua vida alguém especial para ser esse amigo, que o representa e que trata você com o amor do próprio Deus, com o cuidado do próprio Deus em todos os momentos da sua vida. Nós vivemos a época da solidão, nós pensamos estar rodeados de muita gente, temos muitos amigos virtuais, mas quando paramos para perceber, nós muitas vezes estamos sozinhos, no meio da multidão e sozinhos, e você já ouviu isso em algum lugar? Com certeza. Mas eu quero dizer para você, você nunca está sozinho. Deus está com você e Ele sempre levanta alguém para te dar o ombro, te estender a mão, te oferecer o abraço e caminhar com você rumo à conquista daquilo que você está buscando alcançar, daquilo que o seu coração está precisando, ajudar você a se libertar daquilo que porventura esteja embaraçando a sua caminhada. Lembre-se, o texto diz, na adversidade Ele se mostra um irmão. Jesus veio para ser esse irmão, Jesus veio para ser esse companheiro, para ser esse amigo e para usar aquelas pessoas especiais à sua volta para traduzirem o amor de Deus através dele, Jesus, por essas pessoas em seu favor. Então pense bem, nos momentos em que você olhar para o lado e não achar ninguém, nos momentos em que a vida parecer sem sentido, sem cor, sem aroma, sem sabor, sem brilho, sem vontade de continuar, lembre-se que você é especial e alguém que te ama e alguém que do seu lado te trata como irmão. A Bíblia diz que em Jesus nós somos feitos co-herdeiros de Deus, de todas as bênçãos, de todas as promessas, de toda a graça, de todos os benefícios. E Ele usa as pessoas à nossa volta para nos fazer entender isso. Abra o seu coração para quem está perto de você. Deixe-se tocar, deixe-se alcançar por aqueles que Deus quer usar na sua vida, fazendo deles pessoas especiais em qualquer que seja a sua situação. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. É sempre muito bom ouvir a palavra do pastor logo de início do programa, porque sempre tem a ver com o que a gente vai falar no decorrer do programa, assim. E hoje, principalmente falando num contexto familiar, os desafios nesses novos tempos, tem momentos que a família, se não tiver a sua fé e se não alimentá-la, assim, através de palavras de pessoas que são entendidas, estudiosas e que têm essa maneira de lidar
com todas as situações do dia a dia, nós ficaríamos descrentes. Então a gente sempre agradece as palavras do pastor, que há muitos anos está aqui na frente junto com a gente, sempre essa pessoa maravilhosa, determinada, muito pronta nas coisas que fala com tanta propriedade da palavra de Deus. E hoje, não por coincidência, estamos aqui com um pastor que também tem a mesma propriedade, eu conheço, tem um conhecimento muito grande em termos de relacionamento familiar, com filhos, tem uma percepção muito grande em termos de, no tratamento, de como falar, de como olhar, de como perceber e de como conduzir qualquer situação, porque é um homem de fé. E todas as pessoas que tenham fé, elas nunca perdem a esperança, por pior que seja para o homem, para aquele homem descrente que não tem a fé como um fator altamente de proteção. Então nós vamos ouvir já já o pastor. Portanto, você que está nos ouvindo, que semanalmente tira suas dúvidas, busca orientação através dos nossos, não só telefones, mas através do nosso WhatsApp, nossa linha quente, enfim, continue prestigiando. A sua participação é muito importante para nós. E, no decorrer da nossa conversa, se você achar que é interessante tirar informações ou mesmo entrar em contato com o pastor, nós vamos colocá-lo, sim, através dos nossos meios de comunicação e o dele. Então, o telefone da Instituição Cláudio Amâncio é 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15. O nosso e-mail do programa é programabc@net.com.br ou pelo hotline WhatsApp 11 9 73 18 84 36. Desse outro lado aqui nós temos uma especialista em dependência química que dará para vocês as informações necessárias ou encaminhar para os nossos tematistas, assim como o pastor que estará falando conosco. Muito obrigado, pastor, é um prazer ter o pastor José Roberto com a gente se vê no Comad de vez em quando, não é? A gente quase é obrigado aí, pelo menos bimestralmente ou trimestralmente, acordarmos cedo numa segunda-feira para estarmos juntos. E é um prazer tê-lo com a gente. Prazer é meu, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Pois é, mas falar sobre esse tema, sobre desafios, então nós já vamos entrar no tema. Quais são os desafios para a família nos dias de hoje? Bom, os desafios não são poucos e a maioria sente isso na carne, ainda que não tome tempo para refletir, né? Nós temos hoje um aumento significativo dos conflitos familiares e conflitos conjugais, sempre pensando em relação a um passado recente, né? Um passado não muito longínquo. Nós temos uma maior dificuldade dos pais em lidar com a educação dos seus filhos. Nós temos uma liberação, uma liberdade sexual, né, especialmente de adolescentes e jovens, que não ocorria em gerações passadas. Aumento de abortos, aumento de gravidez precoce, muita dificuldade e aumento do uso indevido de drogas, instabilidade econômica, financeira, perda de emprego, menor poder aquisitivo de compra, especialmente numa sociedade de consumo como a nossa, né? Um rebaixamento moral ético na sociedade, de modo geral, no sentido de perda de valores e de crenças que prejudicam o comportamento, né, do ser humano normal e que rebaixa o seu próprio valor. Então, algumas das perdas, algumas das características que vemos hoje e que afeta profundamente as famílias na sua conduta, na sua caminhada, né, enquanto pais e enquanto casais. Muita coisa, hein? Muita coisa. A lista é maior que isto, né? Mas eu acho que são pontos importantes que devem ser refletidos e considerados para uma mudança, né? Para um enfrentamento, né, de vida. Sem dúvida. A gente percebe que no decorrer de alguns anos, talvez até de algumas décadas, mudou-se muito o envolvimento em relação àquela família mais tradicional, aquela família
que os filhos tinham maior respeito, maior admiração, maior envolvimento afetivo, maior envolvimento interrelacional com cada um de casa, tanto os pais para com os filhos, filhos para com os pais. No que o pastor percebe no decorrer dessas 2 ou 3 décadas, o que ocorreu para separar tanto, que a gente vê essa separação, esse distanciamento, ou a forma como os pais veem os filhos, não necessariamente como se via algumas décadas atrás. No que o pastor percebe? Eu percebo o seguinte, Cláudio, eu sou da geração em que a minha adolescência ocorreu nos anos 60. E essa geração é aquela que foi rotulada como a geração da drogas, sexo e rock and roll. É uma geração que se levantou para ser contestadora. Ela buscava uma liberdade maior, uma autonomia maior, né, nas suas atividades. Vinha de um tempo onde a educação era mais tradicional, mais rígida, onde os valores eram bem conceituados, né? Você sabia quais eram os papéis do homem, da mulher dentro do casamento, os papéis e responsabilidades dos pais dentro da família, né? Mas eu penso que depois de 2 grandes guerras, como aconteceram até a metade do século XX, né? Provocou muita decepção, muita desilusão na sociedade, especialmente ocidental, quanto à possibilidade de desenvolver um tipo de vida em que eles pudessem ser realizados, felizes. Então, as guerras roubaram essa utopia, esse desejo, né, de realização da sociedade, do ser humano. E criou um abismo, criou uma decepção, de tal modo que as pessoas podiam se perguntar, consciente ou inconscientemente, para onde vamos? O que nos espera daqui para frente? Então, levantou-se nos anos 50, 60, uma geração muito contestadora. E a partir daí começaram a buscar uma liberdade maior, uma liberdade em termos gerais, uma autonomia maior, que se separava dos pais, da tradição da família e da tradição da igreja, e uma liberação sexual também mais ampla, porque antes se tratava o sexo de uma maneira muito fechada, restrita, muito tabu, os pais não conversavam com os filhos sobre esse assunto, né? Eu creio que foi uma geração que quis dar um basta na forma em que a sociedade vinha vivendo. E daí para cá, você tem não só a liberação sexual, mas um movimento feminista, um aumento do uso de drogas, um aumento da oferta das drogas, né? E a ciência cresceu e muito. Veio a pílula anticoncepcional, que separou o sexo do aspecto da procriação, de tal maneira que podia se praticar sexo sem a preocupação da procriação, não é? Outros avanços da medicina, com outras formas contraceptivas, e assim, essa geração que iniciou esse processo vem desenvolvendo até hoje, em nossos dias, uma contestação, uma mudança, não é? Contestando a autoridade constituída na sociedade e também contestando e desvalorizando a autoridade dos pais. Ainda que eles amem os pais, mas contestam a autoridade deles em muitas questões, né? Sem dúvida. Também vejo muitas das coisas que o pastor falou, que acaba colidindo, mas assim, o avanço da tecnologia hoje, não é, os meios de comunicação, apesar de aproximar o que estava distante, distanciou o que estava próximo, que é a ligação afetiva. Hoje as crianças, assim, elas já acordam, não é? Lá com o seu celular, o pré-adolescente também está com o seu celular. O que o senhor vê assim, assim essas redes, as novas redes sociais dos jovens,
estar nessa comunicação online, que é uma das formas que também acaba separando esse aconchego, esse afeto. Essas novas formas de se comunicar, especialmente com o advento da internet e as redes sociais, é um imperativo que não tem retrocesso, né? É o caminho da ciência, da tecnologia. Então, essa mudança muito forte, né, que podemos chamar como a era digital, a era da comunicação digital, é coisa de essa geração, né? Geração das minhas filhas, do meu neto hoje, né? Então, é algo muito novo e que os pais, muitos pais, têm dificuldade de lidar com isso, porque quando eram adolescentes, não tinha esse aparato tecnológico à sua disposição. Então, há um estranhamento. E você sabe daquele provérbio popular que diz que quem nunca comeu o mel, quando come, se lambuza. E a gente está percebendo que essa geração atual, ela, especialmente os adolescentes, eles não têm muito critério, eles não têm muito limite, né? E querem entrar de cabeça em algo que é novo, né? Que desperta a curiosidade. Para os pais isso é difícil, porque eles mesmos não sabem como lidar com essas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação, novas formas de aprendizado, né? E aí tem um conflito entre gerações. Então, o lado bom é que a internet trouxe mudanças no sentido de educação, formas de trabalho e de comunicação. O lado negativo é a falta de compreensão de como lidar com essa mídia, ou essas mídias. É falta de respeitar limites, de não ter um senso crítico para compreender o que é bom e o que é ruim, o que é aceitável e o que deve ser relegado, né? Desprezado. Também perde-se um pouco, essa geração não aprendeu ainda a lidar com responsabilidade com a informação que está à sua disposição. Antes a informação estava na mão dos jornalistas, dos editores, dos produtores de mídia. Hoje a informação está na mão do povo, de quem tem acesso à rede social, à internet. Então, isso ainda não parece que não caiu a ficha ainda, né? Então, não se sabe lidar bem com isso. Então, há muita euforia e nisto acaba-se ultrapassando os limites. A própria legislação do país ou dos países está correndo atrás para poder se harmonizar com o uso dessas tecnologias, né? E o que a gente vê é, como você falou, aquilo que deveria ser para ampliar a comunicação e aproximar mais as pessoas, está produzindo um distanciamento em que você comunica-se com o outro, mas você não ouve a voz, não olha para o seu rosto, não vê as feições, não percebe os sentimentos do outro, né? Porque tudo à distância. Ou seja, o virtual está tomando conta do real. Tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Se não souber lidar com isso, vai haver muito prejuízo e um empobrecimento das relações interpessoais. Também vejo dessa forma, sem dúvida. Como o senhor é muito procurado por familiares, e eu sei que quando uma mãe acaba percebendo, encontrando alguma substância psicoativa na mochila do filho, ou nas coisas, um resquício de maconha ou qualquer outra substância, eles se desesperam. E normalmente as pessoas que são procuradas é o pastor. Quando não é o pastor, é o padre. Então é o pastor, o padre, o psicólogo, depois que eles vão para a rede pública, tá? E num CAPS, que eles nem conhecem bem o que é o CAPS, que é um centro de referência onde que as pessoas deveriam estar buscando. Mas a primeira coisa é o pastor e o padre, né? E depois eles acabam até encaminhando para um médico, para um psicólogo. E aí a família, o senhor percebe que não tem jogo de cintura, não sabe lidar com a situação. Como é que o senhor
instrui essas famílias quando encontram e buscam o seu apoio? Cláudio, na nossa experiência, nós temos percebido o seguinte: quando uma família percebe que um filho está nessa situação, ela tem dificuldade de lidar com o problema. Primeiro, porque lhe falta informação. Segundo, porque ela acha vergonhoso ter uma situação dessa na sua própria família. Terceiro, parece que, aos olhos dos pais, é uma reprovação. Eles procuraram cuidar tão bem, fazer o melhor, e, de repente, aquele filho está, entre aspas, entrando por um caminho perigoso, né? Que é o caminho da dependência química, e que, às vezes, está muito próxima de uma delinquência, de um caminho de desvio da lei, né? Então, não se tem a informação de que órgão governamental buscar o socorro. Às vezes percebe que não é uma questão de ir ao médico da família para resolver o problema. Então, nesse sentimento de desamparo, vai atrás daquelas pessoas no qual eles têm uma certa relação de confiança. Aí entra o pastor, o padre, o rabino, né? Ou um líder, um guia espiritual que a família tem acesso, né? Eles estão precisando de aconselhamento, de orientação, de suporte. Então, a figura do religioso cabe bem nessa situação, né? E o que nós temos procurado fazer é, por um lado, entender qual é o grau do problema que a família está enfrentando, né? ou aquele filho, aquele ente, né? Querido da família. E, em cima dessa avaliação, primeiro, fazer os encaminhamentos, ou para o CAPS, ou para um centro de apoio e orientação, né? Que pode melhor avaliar a condição psíquica da pessoa, para saber se ela precisa de uma internação de fato, ou se ela vai precisar só de uma orientação e um apoio psicológico, né? Para enfrentar aquele momento. E nós temos feito isso mesmo. Mas, independente do encaminhamento que essa pessoa vai receber, nós nos colocamos à disposição dos pais, ou da família, né? Para dar aquele suporte, né? Que espiritualmente a gente pode dar. E aí a gente começa a descobrir como a família está desamparada, né? E às vezes não é só o desamparo diante da dependência química, como ela está apresentando sinais de disfuncionalidade. Tem problemas, né, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, estão ferindo alguns princípios que provavelmente ajudaram a levar a essa condição de dependente químico, né, de algum dos seus membros. Eu também, eu vejo assim, pastor, eu costumo dizer que a porta de entrada das substâncias psicoativas chama-se família, não é? E no momento atual, por essas dificuldades que a família encontram num processo mais capitalista, onde que as famílias realmente tiraram a espiritualidade, tiraram a religiosidade, ficou coisa secundária. Eles veem assim que o consumismo, o material está acima de tudo, a aparência. Então, as coisas mais da personalidade, do status, ficou mais valorizado, não é? Tanto é que a gente vê hoje qual escola que tem que se fala em educação religiosa ou teológica. Qual é a escola? Eles tiraram a cruz de todas as escolas, todas, não tem mais a cruz, apesar do país ser um país, quer queira ou quer não, o catolicismo o nosso país, é um berço, mas não se fala mais em religiosidade, não se fala mais em Deus. Então, você vai encontrar em todas as escolas, assim, o rosto do prefeito, do governador, do presidente, que são pessoas que passam, mas a religião não passa, não é? E a cruz emblemática que sempre existiu, como uma reverência, uma referência da fé cristã, sumiu, não se fala.
né? As pessoas não oram, não agradecem, o filho janta ali, o papai assistindo a televisão, a mamãe assistindo no outro local a novela dela, não se falam, cada um está preocupado consigo, não é? A família não tem mais os valores tradicionais que se tinham, esse olhar de amor, essa capacidade de reconhecer pequenos gestos de um filho, de uma filha, de um parceiro, de uma parceira, ficou muito longe. As pessoas querem coisas grandes, muito mais materiais, muito mais palpáveis. Sim. Não se vê gestos que, às vezes, um pequeno gesto de carinho, como muda tudo, muda todo o contexto do dia, da noite ou dos próximos dias. Então, eu vejo assim, que a família realmente chama-se porta de entrada das drogas. Família, geralmente, 90 e alguma coisa, é a família descompensada. E um outro lado, que também de não se dar atenção às doenças primárias dos transtornos psiquiátricos. A maior parte de quase todos os dependentes, ou que futuros não dependentes, mas que se tornam pessoas que vêm utilizar, já tem um transtorno que não foi percebido, sim, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, uma impulsividade, às vezes a nuance de temperamental, que a gente chama às vezes de uma depressão remissiva, e as pessoas não fazem muito conta. Então, infelizmente, eu também vejo como o senhor está vendo. A porta de entrada chama-se família e a porta da saída para recuperação também chama-se família. Exatamente. E é por isso que é muito importante a gente estar assim, trabalhando numa forma multissetorial, um encaminhando para o outro, porque eu costumo falar como é um fator de proteção quando uma pessoa tem a sua religiosidade, como disse no início do programa, a fé que o pastor traz, a maneira sempre alegre, descontraída, falar de Deus, falar da palavra bíblica, é um alimento, é uma forma de a gente acreditar mais nas possibilidades que às vezes não encontra no próprio homem. É mais ou menos assim que o senhor vê? Eu penso que em qualquer época é muito difícil viver aqui na Terra sem uma fé pessoal que traga, ao mesmo tempo que um sentido na vida para uma realização pessoal, familiar, comunitária, também traz uma esperança utópica, né? Uma esperança que te lança lá para frente, que te faz caminhar, que te faz avançar, que te faz crescer, que te ajuda a patrocinar o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento na vida, suas conquistas. Com certeza, mas nós vamos continuar falando um pouco mais dessa fé. Nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do pastor José Roberto Martins Alcalde. E hoje estamos falando sobre família, desafios de um novo tempo. Portanto, você, assinante da NET, você telespectador, que está no dia a dia prestigiando não só o nosso programa, mas também, muitas vezes, buscando informação, precisando de uma orientação, ou mesmo diante das nossas conversas, perceber que é importante tirar um pouquinho mais informações do que está ocorrendo com você, entre em contato conosco, é muito importante a sua participação e a gente coloca vocês junto com esses especialistas, essas pessoas que estão batendo papo com a gente. Pois é, o nosso e-mail é programabc@net.com.br, o nosso hotline é 11 973 18 84 36 e os fones da instituição Cláudia Mâncio, que também dá apoio não somente aos familiares codependentes dos seus dependentes químicos, diariamente no telefone 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15. Em ambos os telefones, tanto daqui no hotline como os de São Caetano da instituição, temos sempre uma pessoa que vai tirar as suas dúvidas ou encaminhar para uma dessas pessoas que está no programa. Basta você ligar, não fique em dúvida, continue nos prestigiando. E agora vamos voltar à nossa entrevista
com o pastor José Roberto. Pois é, nós estamos falando da fé, o quanto é importante a família buscar e nortear e ter isso como um apoio, principalmente em horas como essa, quando fica sabendo de um filho que está utilizando uma substância, ou no caso de uma gravidez precoce. Enfim, são tantos os reveses que a vida dá e às vezes a família fica assim se culpando, se perguntando por quê, aonde que eu errei, e não conversa, não busca orientação por preconceito. E nós estamos falando que a fé acaba quebrando todo esse preconceito e a pessoa ela vai saber o que fazer nesse momento. Isso eu estava concluindo o quanto é importante a fé. É verdade, Cláudio. Mas eu percebo que nesses últimos anos, ou décadas, tem havido diversas crises sociais, políticas, econômicas, né? Um rebaixamento geral do nível moral da sociedade, um aumento da descrença, né? Naquelas figuras tradicionais da sociedade, que é o Estado, a igreja, a escola, né? E a própria família. Tem havido uma descrença de que essas figuras institucionais possam dar um suporte suficiente para cada geração e conduzi-las num caminho bom para uma realização plena, né, em cada geração. E, com isso, tem havido maior descrença no aspecto religioso. Tem um outro aspecto importante, junto com isso, é que nós estamos vivendo uma economia chamada economia de mercado. Nesse tipo de economia, a produção é feita para o consumo indiscriminado, não é? Então, hoje o que se faz é consumir, não apenas por necessidade, mas também por prazer. Então, a sociedade não percebeu, mas com o passar dos anos, ela deslocou o foco que havia numa realização através do trabalho, da aquisição de educação, né, no sentido de uma ética, um caráter bem construído, para uma realização através do consumo e do prazer. Parece que as pessoas hoje vivem para o prazer e não para uma realização pessoal. Então, houve um deslocamento. E, nesse sentido, parece que a fé foi colocada em segundo plano. Também os valores tradicionais da sociedade, ligado à família, respeito aos pais, honra, respeito às autoridades, etc., foram sendo rebaixados, foram sendo desprezados. Então, as pessoas parecem que se perguntam, para que eu preciso de uma fé? Eu ponho fé em mim mesmo, no meu dom, na minha capacidade de construir, de trabalhar, de ganhar dinheiro, porque isso é que importa, uma vez que isso vai me dar prazer, vai me dar capacidade de consumir, né, bens e serviços, eu vou me sentir feliz e vou me sentir prazeroso, como se isso fosse a finalidade da vida. E estão entrando num beco sem saída, porque, na verdade, o prazer não é um fim em si mesmo. E é isso que ocorre, é isso que ocorre com a pessoa que entra na dependência química. Tem gente que diz que o dependente químico caiu nessa situação porque ele estava buscando prazer. E, despertado pela curiosidade, ele foi atrás, ele sentiu um prazer, queria cada vez mais, se afundou nas drogas, agora não consegue sair porque ficou na dependência. Mas o que ele quer é prazer. Mas o prazer não é um fim em si mesmo. Ele tem uma finalidade. Esse dependente químico, ainda que ele possa ser levado pela curiosidade, ele possa ser levado pela influência do grupo a qual ele pertence, né? Ou por alguma desilusão, e que ele quer uma fuga, né? Porque tem dificuldade em enfrentar os seus próprios problemas, certamente ele tem necessidades maiores dentro dele, talvez não conscientes, mas que ele está buscando preencher. E ele vê que as drogas, ou vê nas drogas a oportunidade de preencher aquele vazio, que vai realizá-lo como pessoa,
como ser humano. E, aparentemente, aquilo traz uma alegria muito grande. Descobrir a mina, descobrir a chave da minha realização, no primeiro momento. E depois ele vai perceber que entrou num beco sem saída, numa grande furada, né? E aí, não, além de não alcançar a solução que ele buscava, começa a se sentir desintegrado, alienado da família e da sociedade. E como você disse, as pessoas hoje, ainda hoje, têm muito preconceito com o dependente químico. Discriminam demais, como se o dependente químico, e especialmente o adolescente, fosse uma pessoa que tem que ser isolada, mantida à distância. Ela é perigosa. Ela está, se você vacilar, ela entra na criminalidade, ou ela faz um ato de delinquência. E nós não queremos isso, não queremos no nosso círculo de amizades, não queremos nos envolver com pessoas desse nível. Então, eu estou traduzindo aqui o pensamento daquele que discrimina, daquele que é preconceituoso. E na própria família você encontra isso porque eles não têm instrumentos, capacidade para lidar com isso. Não se acham. Então, olho para o filho que se tornou dependente químico como a ovelha negra da família. E não sabe o que fazer. Precisa entregar para alguém para resolver o problema, porque eu não sei resolver. Esse parece o sentimento da família. Então, se ela não tem uma fé pessoal, num Deus pessoal, algo significativo, do qual ela recebe valores, princípios para a vida, nessa hora, parece que ela afunda junto com o dependente. Mas realmente é o que ocorre. Ele acaba sendo uma âncora, todo mundo acaba afundando nesse momento. A família fica mal, entra em depressão, junto com o seu ente querido, por não ter a informação ou ter acesso à informação. Agora, as pessoas que têm normalmente esse fator de proteção, a sua religião, tem o seu mentor espiritual, ou tem na sua rede social pessoas que tenham essa fé, como o pastor abriu de início, são pessoas que a primeira coisa elas já buscam uma orientação. Vou falar com o pastor, vou falar com a irmã, eu vou falar com alguém que pode me dar, porque não tem preconceito, ela busca ajuda. A família que não tem esse lado mais religioso, ela fica envergonhada, ela se culpa, ela se omite de buscar aquilo que precisaria, a simplicidade da informação. É verdade. Não é? É verdade. Em relação às políticas públicas quanto a esse problema, o senhor vê que eles estão dando apoio às famílias, estão dando apoio aos dependentes químicos, a esse segmento. O que poderia ser feito mais? Porque hoje a gente fala em Cracolândia, a gente fala em dependência química, que é um problema, assim, mundialmente falando, não é? Aliás, não é só isso, não. Ainda ontem eu participei de uma temática junto com outras pessoas. Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro é tido principalmente o dia 10 de setembro, é o dia de combate ao suicídio. É a primeira causa de morte em adolescentes no Japão. É a segunda causa morte no mundo em pessoas. E a gente não fala, é outro preconceito velado. Falar é pela fé? É pecado falar de suicídio? Em cada 4 segundos uma pessoa está se suicidando. E o maior índice são em adolescentes. E no Japão, no dia 1º de setembro, é o maior índice, porque é o retorno às aulas do 2º semestre. Em abril, por ser o primeiro semestre iniciado de início, é o maior número de suicídios em adolescentes. Então, no dia 31 de agosto, em média, 95 jovens se suicidam. No dia 1º de setembro, 130. Isso é de 40 anos para cá, em estatística. E no dia 2, a média 90. Passou desses 3 dias, já o número cai para 40, 50. Por quê? É a falta do quê? De muitos ingredientes que nós colocamos agora. É a cobrança, é aquela coisa da família cobrar muito, a escola cobrar muito, um país que busca tirar o máximo do sujeito. Não tem um lado espiritual, é muito pouco, está distante.
é muito mais o homem como material, como produção, como competição. Toda vez que nós estamos competindo, nós estamos diminuindo. Toda vez que nós nos comparamos, nos distanciamos e nos sentimos menores. E assim, países de primeira potência como o Japão, acaba fazendo isso com o adolescente e nós estamos vendo um número absurdo de jovens tirando a própria vida. Então, o preconceito e a falta desses elementos, infelizmente, acaba ceifando vidas. Então, em termos de política, como o pastor vê, poderia ser feito coisas a mais pela família e pelo dependente ou pelo jovem? Eu acredito que sim, Cláudio. Tem 3 coisas aí que eu vejo que são influentes nessa questão, né? Como você colocou, a baixa espiritualidade, né? Uma relação muito longínqua ou inexistente com o sagrado. Então, esse é um problema, porque nesse sentido faltam valores, faltam crenças, faltam princípios que vão ancorar a vida e a realização da pessoa. O outro aspecto é na questão de que hoje, numa economia de mercado, onde o consumo é mais cultivado, a competição é mais forte. Então, os pais, infelizmente, estão educando seus filhos não para uma relação de ser como pessoa, não para uma cooperação, não para uma realização pessoal em cima de uma ética de valores pessoais, mas estão educando para a competência, para um desempenho. Então, crianças muito novas estão desenvolvendo várias atividades educativas e esportivas, porque os pais pensam assim, bom, se o meu filho e a minha filha, desde muito cedo, puder desenvolver atividades que o tornam capaz fisicamente, psiquicamente e emocionalmente forte, então eles vão enfrentar melhor o mundo que estão entrando. Então, querem que desenvolva o dom. Não basta fazer a educação do ensino fundamental ou ensino médio. Precisa atrelar outras competências, né? Outros estudos, língua estrangeira, e aí vai em seguida. Sobrecarrega. Sobrecarrega a criança, sobrecarrega o adolescente, né? Espera-se muito dele. Por outro lado, os pais, especialmente aqui no Brasil, ainda são ambíguos, ou seja, ora trata o filho, adolescente, como se fosse criança. Ele não cresceu, não tem juízo ainda, etc. É meio criança ainda. Mas, por outro lado, cobram desses filhos, coisas que, como se fossem adultos. Então, vive num paradoxo, não é? Não fica muito claro. E, nesse sentido, os filhos ficam um pouco desconfortáveis, perdidos, sem saber. Eles não querem ser tratados como crianças, mas sabem que não são adultos. Aliás, nenhum adolescente quer ser tratado como mais criança. Ele quer, ou ele é adolescente já adulto, não é? E aquele que é adulto quer ser, assim, muito bem respeitado. Exatamente. E eu acho que é muito importante ver nessa verticalidade, porque todos... É aí que eu coloco que a estima é de grande importância quando nós reconhecemos pequeno gesto do filho. Ele tem que ter uma ocupação, ele é produtivo. A gente não diminui nunca um filho, nem compara. Cada um na proporção daquilo que possa dar, são todos importantes na família. Exato. Isso não diminuiria, assim, a estima e elevaria a assertividade de qualquer jovem, pré e futuramente adolescente. Eu tenho o meu papel, eu sou reconhecido, meus pais me reconhecem, me veem como mais um integrando essa micro-sociedade que vai resplandecer amanhã na sociedade. Infelizmente, como o pastor falou, há muito essa coisa de comparar, mostrar para que ele tem que ser produtivo, competir, o mercado é esse. Não é legal. Não é legal, porque está exigindo dele algo que ele não tem. E tem um fator para trazer um prejuízo sobre isso. O fator que prejudica é que a criação que se faz hoje, quando
está sendo terceirizada. Ou seja, papai e mamãe estão trabalhando. Eles não têm muito tempo para cuidar dos filhos. Aliás, filhos cada vez não é mais no plural, é no singular. É filho, né? É um ou dois, quando muito, né? Então, o que ocorre? Como o tempo desses pais para com o filho é pequeno, eles estão terceirizando a educação desses filhos, o cuidado desses filhos. E eu diria o seguinte, terceirizar a escola, terceirizar transporte escolar, cuidador, assim como para o lar, a faxineira, a empregada, é uma coisa, é terceirizar serviços. Mas terceirizar a responsabilidade de educar filho, isto os pais não devem fazer. Ainda que coloquem os filhos na escola já com 1 ano, 2 anos, né, de idade, para cuidar, porque não podem, tem que trabalhar, tem que cuidar da carreira, não é? Então, desde muito cedo, a escola já está cuidando. Agora, a responsabilidade continua dos pais. A escola não assume a responsabilidade de educar o filho. O governo também não assume. Ninguém assume. Todo mundo sabe que a responsabilidade é dos pais. E aqui entra um fator muito importante, que eu vejo que os pais precisariam ser ajudados. Eles estão precisando ganhar uma competência na ética do cuidado. Ou seja, do jeito que a família está arranjada hoje, papai e mamãe precisam organizar a sua vida de tal forma a fornecer um ambiente sustentável, especialmente para a primeira infância, os primeiros 3, 4 anos de vida da criança. É nesse período que ocorre a estruturação da criança. É nesse período que você estrutura a autoestima, a compreensão de quem ela é, o conceito da realidade onde ela está inserida, o conceito de si próprio e do outro, né? Ela vai se diferenciar em relação ao outro. Ou seja, um ambiente onde as necessidades básicas da criança são supridas, onde ela encontra segurança e autoestima, vai fornecer para essa criança um aparato, uma estrutura, onde ela vai se enxergar como uma pessoa que ela é amada, ela é aceita, né? Ela é valorizada. E isso traz um significado de proteção. Lá na frente, quando ela começa a adolescência, essa criança bem estruturada tem condições de separar melhor o que é bom e o que é ruim para ela. Exerce um senso crítico maior do que se não tivesse essa estrutura. Ela consegue rejeitar algo, mesmo que seja sedutor e que seja da aprovação do grupo onde ela está inserido, ela consegue rejeitar por perceber que aquilo não é bom para ela. Ou seja, ela não vai buscar uma experiência, não vai se aventurar aí em alguma coisa que ela não conhece bem, como as drogas, para se aventurar a descobrir se aquilo vai trazer realização, porque ela já tem um senso dentro dela que vai realizando à medida em que ela vai crescendo. Essa ética do cuidado, juntamente com a atitude de brincar, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, está faltando. Na minha geração, a gente brincava na rua, a gente brincava no espaço, não apenas físico da rua, mas do campo, né? Estava no início da urbanização das cidades, né? Havia um contato maior com a criação, com os animais. Então, era uma educação na casa, no lar, mas tinha quintal espaçoso. Hoje, falta quintal, falta brincadeiras que ajudem a desenvolver a criatividade da criança, onde ela pode se enxergar e enxergar o outro, valorizar a si próprio e valorizar o outro. Isso é um grande prejuízo para a educação e a formação da criança. Na adolescência, nós vamos ver os reflexos. O que o governo poderia estar fazendo? Só o governo?
Eu acredito que nós chegamos num estreitamento social como nunca. A família hoje tem medo de deixar o filho na rua. Qual é a família que vai deixar um filho no campo ou na rua? Hoje nós, assim, somos amedrontados, nós somos presos livres. E os que estão presos estão muitas vezes mais livres do que nós. Nós temos muitos medos. Horário, nós nos limitamos horários dos filhos, policiamos os filhos. Então, essa liberdade que se tinha alguns anos atrás, há décadas, né? Talvez há uns 15, uns 20 anos atrás, hoje já não se tem. Nós estamos vivendo realmente tempos de dificuldade para a família, onde que nós estamos falando o que os governos poderiam fazer. E não sei até onde, tem governos de determinados países que, assim, destruíram para reconstruir. Eu lembro, assim, que há 20 anos atrás, ou não menos, eu tive pessoas de Portugal, 2 famílias que vieram procurar ajuda para os filhos usuários. Hoje nós temos uma política social, assim, tudo bem, eles trabalham até com redução de danos para a heroína e para outras substâncias. Mudou muito a política e o olhar da dependência química. Hoje o governo dá, assim, uma assessoria para a família e para os dependentes químicos absurda. Coisas que estão longe ainda do nosso país e de outros. Porque foi muito crítico o sofrimento de famílias há 2, 3 décadas de lá para cá. Mas, enfim, o papo está muito bom, eu não sei aqui o que nós podemos, para o nosso momento está chegando quase no final, mas, assim, como a sociedade poderia dar uma contribuição melhor no enfrentamento à dependência química? Como o pastor vê? Eu vejo o seguinte, a família precisa ser ajudada e fortalecida para lidar não só com a dependência química, mas em promover saúde, em preparar-se para prevenir o uso indevido das drogas. Então, quem pode ajudar a família? A igreja pode ajudar a família, as ONGs direcionadas, né, à assistência, educação, prevenção, pode fazer isso. Outro elemento importante na sociedade é as escolas. Infelizmente, no nosso país, as escolas não estão aparelhadas e preparadas para desenvolver um programa de prevenção ao uso indevido de drogas ou uma promoção à saúde. Faz parte da política pública do CISNAD esse trabalho da escola em relação à dependência química. Mas a gente vê, inclusive na nossa região aqui do Grande ABC, que as entidades escolares, sejam públicas ou privadas, não têm desenvolvido um trabalho efetivo nesse sentido. A criança passa, pelo menos dos 4 anos de idade até os 17, 18, dentro da escola. Toda a caminhada de escola antes de fazer um curso superior. Ora, são 13, 14 anos. Então, seria muito bom se o governo desse uma atenção maior, junto com órgãos até da sociedade civil organizada, a desenvolver programas de promoção de saúde e de prevenção ao uso indevido das drogas para os escolares, ou no âmbito da escola. Isso não se faz, eu acho que seria muito importante, né? Está faltando. Outros aspectos, as próprias empresas deveriam ter maior incentivo e apoio para desenvolver, com a ajuda de profissionais, né, programas dentro do seu âmbito, né, de promoção de saúde, de prevenção ao uso indevido das drogas, porque isso vai ser benéfico para eles, né, quanto aos trabalhadores, e esses trabalhadores são pais de famílias, eles vão levar isso para os seus lares. Isso não tem acontecido. Em outras palavras, para resumir, Cláudio, eu penso que combate às drogas, ou dependência química, é um problema que deve ser encarado como guerra. E guerra, a gente arma todos os recursos possíveis, imagináveis, para lidar com o fato. E, infelizmente, na sociedade brasileira, isso ainda não está acontecendo, da parte do governo e da sociedade. Pastor, nosso bate-papo está ótimo, está muito gostoso, mas eu acredito que o senhor, assim, acabou finalizando e falando muito bem
todos esses aspectos que a sociedade poderia estar contribuindo e o governo. E dizer ao telespectador que, assim, o bate-papo pastor, se você realmente precisa tirar mais alguma informação, entre em contato conosco, é muito importante, não é? Como nós já dissemos, o pastor vai estar respondendo a sua dúvida. Agradeço a sua participação, foi de uma utilidade muito grande, a sua experiência com familiares e, assim, a exploração do tema, a família, hoje, no momento atual. Dizer para vocês que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Mancho, que também dá, assim, apoio aos familiares, codependentes e dependentes químicos, está aberto todos os dias, e você pode contatar nos telefones que já passamos a vocês. Tem apoio do grupo de voluntário da canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, que toda semana nos fortalece na fé, na esperança, na determinação. Também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos fornece esses arranjos. Um desses você vai levar para sua esposa. E convidar todos vocês, grupos de mútua ajuda, encaminhe o seu especialista, aquela pessoa que tenha conhecimento de causa num assunto, para enriquecer o nosso programa. Esse é um programa democrático e nós precisamos contar com a sua participação. Agradecemos a sua presença até o momento. Um forte abraço e até o próximo programa. Pastor, assim, o nosso programa, ele é assim, um minutinho.